Vamos lá, hoje eu vou estar falando aqui para vocês sobre os segredos da criolipólise. Segredos que eu e as minhas habilitadas sabemos, né? Que fazem com que a gente entregue esses resultados aí maravilhosos, igual está na tela da nossa apresentação. Tá? Então, vou revelar um pouquinho dos segredos. É claro que só o que eu vou estar revelando para vocês já vai ser de grande uso no dia a dia de vocês, tá? Prontinho, consegui. Então, gente, vamos lá. A gente sabe que existem várias técnicas, né? Hoje em dia no mercado. E que a mulherada tá doida aí pelas criomodelagens da vida, né? Aqueles resultados de transformação mesmo. Quando a gente pega um abdômen com bastante gordura, quando a gente pega uma paciente de emagrecimento e consegue ter resultado transformador, né? Existem várias técnicas, sim. Não estou aqui para defender nenhuma. Acredito que cada uma tem os seus segredos, né? Cada mentora, cada criadora do método tenha desenvolvido os seus segredos ali, e por isso que é muito disputado, né? Que é muito comercializado, e assim, a criolipólise, ela é sim um meio para um objetivo final, né? Ela é um meio, tá? Mas ela não é tudo. Então, quando a gente fala dos segredos, é que existe muito mais do que só colocar a placa. Ou o manípulo, né? Para quem trabalha com criosucção. Então, é muito além disso, tá? Eu já trabalhei há muitos anos com criolipólise, vai fazer 10 anos, né? Já fez 10 anos que eu trabalho com estética. E alguns anos que eu trabalho com criolipólise, desde o comecinho, quando ainda nem tinha crio de placas. Então, era só aquela discussão mesmo. E desde o começo a gente já sabia... Oh, meu Deus, tem gente esperando aqui para entrar. E desde o começo a gente já sabia que o bicho era potente, né? Que dava aquele grande resultado. Mas muitas pessoas, por via de comercializar e vender de uma maneira rápida, de fazer alguma coisa muito prática, acabaram não utilizando bem um meio que é capaz de entregar muito resultado, que é a criolipólise. Então, quando a gente fala da máquina, tá? Todas as máquinas de criolipólise, claro, estando funcionando perfeitamente, tendo acompanhamento aí anualmente para saber como é que está a sua calibragem e tudo mais, todas as máquinas, elas são suficientes para poder entregar o resultado que o profissional quer. Mas não é só a clínica, como eu falei, existe todo um método, existe todo um preparo da paciente, existe todo um cuidado pós-procedimento. Então, gente, é muito mais do que só colocar a placa. Tem todo os segredos que a gente fala. E quando eu falo de segredos, não é que seja escondido, é que o profissional capacitado, o profissional que se dedica a estudar, que entende exatamente como funciona o efeito da criolipólise no corpo, ele sabe o porquê usar certos artifícios para potencializar o resultado. Antes da gente falar dos segredos, eu quero me apresentar aqui para vocês. Meu nome é Fernando Engenheiro, tá joia? Eu sou formada em estética e cosmética, né? Já tem 10 anos que eu atuo na área. Eu entrei muito na estética pelo facial, porque eu sou apaixonada pelo facial, trabalho ainda com facial. Porém, estética, o corporal me puxou, sabe? Foi uma coisa que aconteceu, né? Foi aquela coisa de paixão avassaladora. Me tomou. Não era o meu objetivo, né? Eu acho que muitas da estética também, quando a gente faz estética, a gente pensa muito no facial, né? Mas o corporal acaba sendo uma coisa que ganha muito a gente. Então, eu sou especialista em tratamentos corporais e eu atuo de forma integrativa, tá? Gosto muito dessa pegada integrativa para tratamentos corporais. Eu sou mentora e criadora do método Criomodelagem 360, do Lipolize e do Lipodetox Funcional também. Sou mãe de 3 meninos, eu moro no interior do Rio de Janeiro, em Barra Mansa, e eu tenho uma clínica aqui em Volta Redonda e também atuo atendendo em Barra Mansa, uma sala onde iniciei já há muitos anos. E aí depois eu vim para Volta Redonda, que é uma cidade maior do lado, também estou atuando por aqui. Então, além de ser mãe, dona de casa, empreendedora, né, ter 3 filhos, e eu tenho 2 negócios aqui para gerir, né, 2 clínicas. Então, assim, eu também atendo, tá? Não sou só cair um rostinho que fica aqui passeando pela clínica. Eu atendo, a mulherada vem para ser atendida comigo, me procura para fazer o método da modelagem 360, então sou eu que faço. Tenho as meninas que trabalham aqui comigo que me ajudam, mas
alguns procedimentos são meus, não abro mão. E a criomodelagem 360 é um desses procedimentos. E por quê? Não é porque eu não confio nelas, é porque quem vem procurando a técnica vem justamente me procurando, né? Então, pelo menos a crio, na hora da crio, ali sou eu que faço. Mas é claro que o pós-crio, o preparo, eu consigo estar tendo o auxílio aí das meninas. Então, gente, essa sou eu, tá? Vou passar um pouquinho aqui para vocês, deixa eu ver o próximo slide. Vamos lá. Vou começar pelos principais erros que eu vejo muitas cometendo. Tá? E quando eu falo muitas, são erros que eu também cometia. Que eu fui estudando, fui em busca do meu método, né, em busca de um diferencial para as minhas clientes, porque eu não estava tendo resultado com criolipólise convencional, não estava satisfeita. Mesmo que elas ficassem satisfeitas, né, eu não estava satisfeita porque eu via que poderia entregar muito mais. Então, fiz muitos cursos, né, de criolipólise, fui entender a fundo como é que funciona o aparelho, o que ele faz, né, qual é o meio de atuação que ele faz, é o quê? É apoptose, é lipólise, é necrose. Fui estudar um pouco mais sobre o que faz uma criolipólise. E aí, cansada de não entregar resultados legais para as minhas clientes, eu desenvolvi o meu método e meio que elas foram ali as minhas primeiras pacientes modelo, né? Onde eu vi o que dava certo, anotava, vi o que não dava certo, falava isso não dá certo. E aí eu fui vendo a necessidade individual de cada pessoa e me aperfeiçoei em estética integrativa para poder entender como que o organismo funciona. O organismo da mulher, por exemplo, né? Que sofre muitas que tem muitos hormônios, aonde o tempo todo a gente tem que estar controlando ali o excesso de hormônio que a gente tem, nós mulheres. E às vezes a gente pega um homem para tratar, a gente vê o quanto é diferente, né, o resultado, quanto o tratamento é mais simples. E quando a gente vai falar de mulheres, a gente tem que olhar muito nessa pegada integrativa. Por quê? Porque ela também tem que contribuir. Então, o tratamento integrativo, ele não é só o que a gente faz ali na maca. Ele é muito mais do que isso. Ele envolve todo uma transformação na vida de fato dessa pessoa, dessa paciente, né? Onde ela tem que contribuir. Então, por isso o integrativo, né? Ambas as partes irão participar. Não é mais só o profissional coloca o aparelho e espera o resultado. Então, eu explico muito isso para elas no dia a dia. Nosso tratamento é integrativo. É com uma pegada natural, uma pegada de detox, de limpeza do organismo, de preparo, para que depois você esteja apta a receber esse tratamento. Porque, para quem não sabe, a criolipólise, ela tem influência no sistema imunológico, né? Ela está super ligada com o sistema imunológico. Então, muitas das vezes, a gente pega mulheres que estão sofrendo picos hormonais, aonde estão cansadas, aonde tem várias doenças acontecendo ali frequentemente, porque o sistema imunológico está debilitado. Então, tudo isso a gente tem que olhar, tá? Então, aonde que as pessoas começam errando? Vamos lá, vou falar e o não avaliar corretamente também está aqui, que entra muito nessa pegada aí de não olhar pelo todo. Quando a gente olha o paciente para tratar na estética, a gente tem que olhar tudo, os hábitos, como é que é a alimentação, como é que está a saúde dessa pessoa. Então, muitas das vezes eu me deparo até com algumas perguntas, assim, de alunas mesmo, né, perguntando, a minha paciente está com tal doença, eu posso fazer CRI? E aí envolve muito essa questão de que tratamento estético não é para quem está tratando doença, porque a gente precisa que o corpo responda. O sistema imunológico tem que estar muito, muito forte para poder ter um resultado legal. Então, primeiro de tudo aqui, ó, eu coloquei aqui no primeiro quadrinho a venda por placas, que entra muito também nesses erros, mas que é um erro antigo, né? Que a gente aprendeu a vender dessa forma e a gente sabe que não dá resultado quando a gente vende, quando a gente dá a oportunidade de decidir o tratamento, quando a gente entrega isso na mão do paciente. Ele vai decidir o tratamento dele, não um profissional. Então, claro, se você falar para mim hoje, você quer resolver o seu problema com uma placa ou com 4 placas? Uma placa é dos R$ 100, 4 placas é 1.000. Com qual você quer resolver seu problema? Eu vou falar que eu quero com uma placa, né? Que eu quero pagar mais barato. Mas será que de fato isso vai resolver o problema? Então é o profissional que vai decidir como vai ser tratado, né? Não o paciente. Então isso na estética começou muito errado aqui, né? Na época que a gente começou a tratar criolipólise, não tinha muito estudo, não entendia como é que funcionava. Então a gente vendia muito assim, uma plaquinha, né? Toma uma plaquinha aqui para sua gordura. E aí quando a gente ia ver, a gordura era generalizada, né? Não é nem localizada. Tinha bastante gordura ali para se tratar.
e se achava que colocar uma plaquinha pequenininha num pedaço muito grande de gordura ia resolver o problema. E a gente hoje sabe que não é assim que funciona. Tem que ter técnica, tem tempo personalizado, tempo diferenciado, não é só botar placa. Então, isso é um dos principais erros que as pessoas ainda insistem em cometer e depois falam que a criolipólise não dá resultado. Ah, a criolipólise não dá resultado. Aí, quando a gente vai falar com uma paciente que já fez criolipólise, a gente tem que desmistificar isso, né? A gente tem um propósito aqui. Quem trabalha com criomodelagem, então, sofre disso, né? Tem um propósito de chegar e explicar, olha, senta aqui. Então, não é assim que faz. Você fez da forma errada, tá? Eu sou especialista em criomodelagem, né? Como as minhas falas, sou especialista na criomodelagem 360 e a gente não trabalha dessa forma. Essa forma é errada. Mas como se enxergava números, dinheiro, né? Ah, vamos vender. Vendia-se também dessa forma. Então, gente, isso meio que pegou muito mal para a criolipólise, né? Aí todo mundo está falando muito mal da criolipólise. Na verdade, não é. A criolipólise é um aparelho, ela é um meio de você chegar no resultado, tá? Ela não é o tratamento em si. Então, isso é um dos principais erros. E logo depois aqui tem o não avaliar, que é como eu estava falando, né? Muitas das vezes a gente, na ânsia de vender, porque somos vendedoras, né? Eu sei disso. Antes dessa vida de estética, eu trabalhei como líder de vendas numa multinacional. Então, eu tinha 20 meninas para administrar de uma equipe de vendas, onde a gente trabalhava por meta, e o que importava era vender, não importasse como, a gente tinha que vender. Então, eu vim do mercado de vendas, e eu sei como que pega forte aqui na veia, né? Quando tem que fala de vender, a gente quer sair ali abandonando tudo e vendendo. Mas não é desse jeito que se faz um tratamento, né? A gente precisa olhar para o paciente, a gente precisa ver tudo que ele precisa para poder chegar e fazer um tratamento como a criomodelagem, que depende do sistema imunológico. Então, não é só pagar, deitar na maca e fazer. Quem é minha aluna sabe, a gente tem um pré-crio. E quando eu falo do pré-crio, às vezes elas falam, ai, mas tem que fazer. Eu falo, tem que fazer, você quer ter resultado? Você quer postar resultado? A maioria das que postam resultados aí, ó, são as que fazem. E às vezes não é um pré-crio de um dia, né? É de um mês, é de 2 meses. Isso vai depender do quanto a sua paciente necessita desse preparo, tá? Então, isso também é um segredo. Não avaliar, né? Vender de qualquer jeito. Já vende por placa, não avalia, vende de qualquer jeito. Depois espera ter um resultado. Então, gente, não funciona dessa forma. Outro erro, que eu também acabo falando, que a minha boca é muito grande, é não entender o efeito da criolipólise, né? O que faz a criolipólise? Como que ela funciona no nosso organismo? Gente, tem vários artigos hoje em dia no Google, né? É só a gente pesquisar qual é o efeito da criolipólise, tá? É isso aí, quando eu pego antes de eu estar explicando sobre o método, a primeira coisa que eu explico no curso é os efeitos. Às vezes as meninas entram, né, naquela ansiedade, ai, cadê a aula prática, cadê a aula prática? Eu falo, calma, você tem que aprender o que faz a criolipólise. Porque depois não adianta você vir falando que não teve resultado se você nem sabe como é que o trem funciona, né? Então, gente, esse é um dos segredos. Muito, muito importante. A gente precisa entender como que ela faz a redução da gordura localizada, como funciona a apoptose, saber se o organismo tem capacidade de passar por esse processo de apoptose, né? Porque às vezes não é você que está errada, não é você que fez tudo errado, é a paciente que não tem, o organismo dela não tem capacidade de passar por um processo de apoptose, aonde depende do sistema imunológico, tá bom? Já estou falando demais, isso daí eu vou deixar só para as minhas alunas. Então, gente, também é um dos principais erros cometidos. E também entra como um dos segredos, né, que a gente precisa revelar aqui para todo mundo que trabalha na estética. Que estética é saúde, tá? Estética é saúde. Um corpo só fica bonito, um corpo saudável, né? É um corpo bonito, é uma pessoa bonita. Não estou falando de beleza padrão, tá? Todo mundo igual a todo mundo. Não. Porque existem biotipos, né? Existem pessoas que têm quadril mais largo, e tá tudo bem se tiver bem para ela e se a saúde estiver boa, tá? Não estou falando de padrão. Estou falando de quando o organismo não está funcionando legal, ela não está se sentindo bem, e aí começa a sobressair esses excessos, né? A gente começa a transparecer na pele, a pele fica feia, o cabelo começa a ficar muito quebrado, as unhas quebram. Então, não é só gordura, tá? O corpo em si, o nosso corpo só demonstra beleza se ele estiver saudável. Então, a estética é saúde.
E a gente tem que ter esse olhar integrativo quando a paciente sentar. Ah, você quer fazer um tratamento de emagrecimento? E como que está o seu emocional? Né? Como é que tá o emocional? Como é que tá a cabeça? E aí? Tá tudo bem? E você não precisa perguntar isso pra ela, não. Na avaliação, você já vai vendo como é que ela é. Se ela é ansiosa, se tá tudo bem na vida dela, ou se ela quer fazer um tratamento para suprir a ansiedade. E aí entraria o caso de um acompanhamento de um outro profissional junto, né? Então, assim, estética tem que ser olhada de maneira séria. Porque muitas das vezes, quando a gente consegue entregar um resultado maravilhoso de transformação, essa paciente tem um equilíbrio na vida, tem um equilíbrio total, tá tudo ajustado, tá tudo bonito. E esse equilíbrio a gente faz antes da criolipólise. Por isso que a gente tem o nosso preparo, tá? Também é um dos segredinhos do método. Mas que, assim, eu já falei muito aqui para vocês. Olhem como um todo, avaliem como um todo. Antes de jogar a paciente ali na criolipólise. Presta atenção, às vezes a gente pode estar contribuindo para uma deficiência imunológica. Tá? Quem aí já fez criolipólise em alguém e logo depois a pessoa ficou doente, ficou gripada, deu infecção urinária, teve que tomar um remédio, eita que fugiu o nome, anti-inflamatório, e aí cortou o efeito da criolipólise. Fez na hora errada, tá? Fez na hora errada. Enfim, não tratar o abdômen como um todo. Também é um dos maiores erros cometidos. Cara, eu ainda me pego muito por alunas quando elas assistem, né, um método e elas vê o tempo que a gente fica ali, por isso que a gente cobra caro e tá tudo bem, porque é o nosso valor, né, o valor nosso como profissional. Você vai estudar um método, você não vai cobrar igual R$ 100, R$ 200, igual a colega do lado. Você tem um diferencial, você tem um método, então você tem que ter o seu valor, você tem que se valorizar como profissional. E aí, quando a gente fala os valores que a gente cobra, e elas pegam para ver o tempo de tratar um abdômen inteiro, um abdômen como um todo, no tempo do nosso método, elas ficam assim, meu Deus, mas eu nem sabia que podia fazer isso, pode fazer? Fala, a paciente estando preparada, tudo pode, tá? De maneira correta, você sendo habilitada, você sabendo que existe meios de fazer com segurança, que é como eu prezo muito, que é entregar resultados com segurança, você vai fazer num tempo diferenciado, você vai cobrar um valor diferenciado. Então, você tem que ter esse olhar, né, como um todo. E também, muito na parte da avaliação, saber que nem tudo é gordura. Nem tudo ali é gordura localizada. Então, precisa tratar o abdômen como um todo. Fortalecimento muscular, a gordura localizada, o ganho de peso do músculo, né, se ela fizer um tratamento junto com o personal também, flacidez de pele. Então, a gente sabe que algumas dessas coisas a gente consegue tratar com a criolipólise. Gordura localizada, emagrecimento associado a um novo estilo de vida, flacidez de pele, né? E quando você vê que não é só gordura, existe uma fraqueza muscular, existe uma diástase, você tem que saber lidar e tratar associando ali com a criolipólise, porque a criolipólise não trata diástase, né? Você tem que saber até onde vai para que na hora da sua avaliação você alinhe as expectativas com a sua paciente. Olha, eu vou até aqui com a criolipólise, mas a gente vai ter que fazer um pós-crio para poder melhorar esse abdômen como um todo, porque você tem diástase, porque você tem fraqueza muscular. Joia? Vou passar aqui para o próximo slide, onde eu vou estar falando para vocês alguns dos segredos. Gente, aqui tá frio. Então vamos lá. Os primeiros segredos para se tornar uma referência em criolipólise. Primeiro segredo é conhecimento, tá? O primeiro passo é você ter conhecimento da técnica que você vai fazer, você ter domínio sobre a técnica, um aparelho que você escolher trabalhar, para você trabalhar com segurança. Então, conhecimento é tudo. Nunca é demais. Quando a gente lida com a saúde de outras pessoas, a gente tem que estar cercada por muitos conhecimentos, por vários métodos, porque às vezes um método funciona para uma pessoa, outro funciona para outra. Então, assim, estudar nunca é demais, tá? Eu amo estudar, não paro nunca, e eu tenho certeza disso, que o que eu sabia ontem, hoje já está diferente na estética, né? O que ontem não podia, hoje já pode, mas existe como. Como pode? O que pode e o que não pode ser feito, né? Então, a gente tem que estudar muito. O aparelho de criolipólise. Então, uma coisa para você ter sucesso, que eu venho falar para vocês, é que não é necessário você comprar o aparelho de cara. Você pode muito bem iniciar os seus tratamentos alugando um aparelho, como eu comecei. Tá? Eu não comprei o aparelho de cara, eu não tinha condição para investir num aparelho na época.
Então, eu comecei fazendo locação. E aí, numa locação, eu tirava de 4.000 a 7.000 em um dia. Aí, eu tirava de 4.000 a 7.000 locando o aparelho, tá? Falar, ai, mas será que é possível isso? Como assim? Eu tenho vários depoimentos de alunas aqui mesmo no meu Instagram, relatando que conseguem fazer isso, né, sem ter o aparelho até hoje e conseguem locar, e às vezes até mais, se você for agregar com o pós-crio, né, com o tratamento, quando você vende o tratamento, tá? E aí, muitas conseguiram investir depois no seu próprio aparelho, no sonho de ter seu próprio aparelho. Então, você pode começar hoje sem ter um aparelho, você só precisa ser da área, você só precisa ser esteticista, né? Ou técnica em estética, ou ser de uma outra formação, mas com pós-graduação em estética, enfim. Você só precisa ser da área da estética. E querer, né? Que tudo começa com querer fazer o que ninguém faz, o diferencial. Então, às vezes a gente mesmo coloca empecilhos pra gente, né? Ai, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, eu não tenho um lugar bonito para atender, eu não tenho aquela marca chique que eu vi a professora mostrando. Gente, se eu mostrar para vocês, eu comecei atendendo na salinha de depilação do salão da minha ex-sogra, que é a avó do meu filho. Então, assim, o salão dela era um salão bem humilde, né? Ainda tem, é um salão bem humilde, mas de muitas felicidades que trouxe, que deu bastante sustento para a família dela. E ela atende até hoje. É um salão assim, na frente da casa dela, que ela montou bem simples. E ela fazia depilação, ela faz ainda depilação. Na época ela falou, se você quiser começar a atender, eu cedo aqui os horários que eu não estou aqui e você atende. Então, o salão era dividido com uma placa de madeira para a sala dela, assim, a sala. Tá? Tem foto, eu acho, aí no meu Instagram, depois eu mostro para vocês nos stories. Então, tipo assim, eu não tinha uma sala bonita, eu não tinha dinheiro, eu tinha acabado de fazer meu técnico, eu pedi conta do meu emprego, que eu gostava muito, mas eu estava decidida a trabalhar para mim, a ter tempo para os meus filhos. Então, na época, foi a minha melhor escolha e hoje eu sou muito feliz por ter tomado essa decisão. Eu tive muita gente para me ajudar, inclusive a avó do meu filho, né? Que me ajudou muito me dando esse espaço aí. Eu não pagava nem aluguel. Ela simplesmente falou: a gente divide a luz se aumentar, se vier alguma coisa a mais, mas também ela nem me cobrava, eu tinha que forçar ela a ficar com dinheiro. Então, assim, não é o lugar que você vai aprender, né? É o conhecimento, é você correr atrás, e a gente começa pequeno. Então, eu não tinha aparelho, eu tinha que locar. Na época, a locação não tinha na minha cidade, eu sou do interior do Rio de Janeiro. Então, vinha lá do Rio de Janeiro, eu pagava frete para o cara trazer a máquina. Claro que tem como fazer um criodê de sucesso, tudo isso eu ensino também dentro da minha formação, da Criomodelagem 360, como que vocês vão fazer isso, né? Porque às vezes me perguntam, mas Fernanda, como é que eu faço isso? Tem jeito, tem um método de se fazer, tá? E aí eu locava, eu pagava caro no aluguel para vir do Rio para minha cidade, pagava frete, e era aquele aparelho gigante, ele tinha que vir numa caminhonete, porque era de ficção, não era de placas, então não era nada simples. E mesmo assim deu certo, tá? Fazia da forma que eu aprendi, no técnico, que era convencional, não tinha nenhum conhecimento específico de criolipólise na época, não tinha cursos igual tem hoje em dia na internet, né? Há 10 anos atrás, não era assim, não era fácil. Mas mesmo assim, gente, quando a gente quer, quando a gente decide que a chave vai virar, a gente consegue, né? A gente consegue, é possível. Somos mulheres empreendedoras, muitas mães, muitas que estão aí recém-formadas. É só querer que a gente dá um jeito. Então, hoje em dia tem mais facilidades. Mas mesmo assim dava para fazer locando o aparelho, tá? Foi assim que eu comecei, foi assim que eu obtive os meus primeiros resultados. E eu fui comprar um aparelho em 2021, que eu fui comprar um aparelho. Então tem pouquíssimo tempo. E até então eu conseguia fazer dessa forma. Depois, quando o negócio estourou e fez um boom, eu não conseguia mais, porque na minha clínica eu cria modelagem todos os dias, praticamente, né? Quando não tem, a gente até estranha. Então, assim, esse é um dos segredos, tá? É fazer acontecer. Não precisa ter o aparelho. Precisa ter o conhecimento e depois a gente corre atrás do resto. Então, preparar o seu paciente também é um dos segredos, né? Que é o que eu ensino muito, eu bato muito nessa tecla até hoje. Eu vejo que tem muita gente indo contra a maré, né? Querendo jogar o paciente ali direto no aparelho e tá tudo bem, e tem pressa e quer resultado. Mas eu ainda defendo muito essa limpeza do terreno biológico. Você precisa entender o que é isso, limpeza do terreno biológico, saber como funciona a apoptose, preparar o organismo do seu paciente para o procedimento da cria. Então, é tudo na hora certa. E isso numa avaliação muito bem feita. A gente consegue montar. E ele te dá mais credibilidade, porque ele vê que você sabe do que você está falando. E porque faz muito sentido. Quando você explica como que funciona a apoptose, faz muito sentido para ele, né? E isso as minhas habilitadas, elas sabem explicar. Elas sabem por que eu faço esse preparo e como eu faço esse preparo, tá?
é montar um programa personalizado. Personalizado porque não é receita de bolo. Não é assim, eu vou pegar para a Fabiana, vou fazer de um jeito, eu vou pegar para a Bárbara, vou fazer do mesmo jeito, e elas vão ter o mesmo resultado, porque são pessoas iguais, têm o mesmo estilo de vida, a camada de gordura é a mesma, o tipo da gordura é a mesma, as duas são iguaizinhas, né? Nasceram juntas no mesmo dia, nem gêmeos são iguais, né? Vamos falar que nem gêmeos são iguais. Aos 30 anos, cada um já tem a sua variação ali. Então, do seu estilo de vida, é claro. Então, a gente tem que avaliar e personalizar isso. Então, às vezes, para uma paciente, o tempo vai ser um. Para outra, o tempo vai ser completamente diferente. E eu vou ter que fazer um preparo maior para uma, e para outra, eu vou ter que fazer um preparo rápido, né? De uns 2 dias antes. Então, isso vai depender muito da sua avaliação. Tá? E tem que saber montar um programa personalizado. A gente já passou dessa época da estética ser protocolo, ser tudo a mesma coisa. A gente já passou disso. Não existe. Você sabe que eu já peguei uma aluna aqui e falou assim, nossa, mas eu achei que fosse um protocolo fechado. Eu falei, não existe mais protocolo fechado. Olha, eu te dou todo o suporte. E quem é minha habilitada sabe. Que me chama no privado aí, 10 horas da noite, eu tô respondendo, se eu estiver acordada. Então, eu dou todo o suporte. A gente tem uma comunidade muito bacana no nosso grupo de WhatsApp, que é para as nossas habilitadas, né? Nosso grupo VIP do WhatsApp, aonde as meninas dão suporte umas às outras. Então, a gente ajuda você a entender e a montar o seu programa personalizado. E a partir das primeiras que você vai montando, depois fica muito mais fácil, né? Porque a gente aprende, a gente pega o ritmo e fala, saquei. É assim que faz. Então, não é um protocolo, tá? Quem esperava um protocolo fechado aí, sentar e fazer tudo igual para todo mundo, não existe, gente. E esse é um dos segredos da Cleolipólise, que a gente tem que personalizar. E quem não personaliza o tratamento vai ficar para trás, tá? Mesmo que a gente tenha o conhecimento, que a gente tenha um tempo mínimo, que a gente tenha ali todo um respaldo para poder ter o resultado certinho, que eu falo, faz assim, faz assado, faz dessa forma. Vai ter hora que você vai olhar e vai falar, não, professora, olha, eu vi dessa forma aqui, achei que vai ficar melhor por causa do tipo de gordura dela. E é isso. E é aprender a andar com as próprias pernas, tá? Mas, assim, eu ensino muito sobre essa parte de personalização, eu bato muito nessa tecla, porque ninguém é igual a ninguém. E a gente está tratando uma coisa muito preciosa das pessoas, que é a autoestima, né? Que a gente quer devolver ali a autoestima. Então, não é só pegar o dinheiro, botar no bolso e o mesmo tratamento para todo mundo, que é mais fácil. O mais fácil, a gente não entrega resultados incríveis, né? Quem quer o mais fácil não vai conseguir sair do mesmo, não vai ser reconhecido aí na sua cidade. Então, mais o próximo slide aqui para vocês. Então, gente, agora eu vou dar algumas orientações que eu dou somente para as minhas alunas habilitadas, tá? Então, dentro da nossa comunidade do WhatsApp ali, rola solto. E muitas delas, às vezes, nem tá no curso, mas conforme a gente vai pegando, a gente vai vendo como é que o negócio funciona melhor, a gente passa. E todas as alunas começam a seguir, a gente vê que o negócio tá certo. Então, essa é uma das orientações. Eu vou até mudar aqui a minha câmera para estar mostrando para vocês. Vou tirar o slide, tá? Que eu vou demonstrar aqui um pouquinho. Vou falar um pouquinho do que eu uso para ter esses resultados incríveis e também como vocês verificam se o aparelho de vocês está sendo capaz de entregar um resultado. Ou o aparelho que vocês vão alugar, o aparelho que vocês trabalham, né, está sendo suficiente para entregar um resultado bacana. Porque além da técnica, vocês têm que ter um aparelho bom, vocês têm que ter uma membrana protetora muito boa, de qualidade. Então isso fica aí como um dos maiores segredos, que eu brigo muito com elas. Compre uma membrana boa, não olhe o preço, porque isso a gente vai repassar para o nosso paciente, né? E tenha um gel anticongelante, porque como a nossa técnica é uma técnica de sobreposição, é uma técnica avançada, a gente precisa ter o gel anticongelante, porque ele que vai garantir que a manta esteja lubrificada. E uma manta seca causa intercorrências gravíssimas. Deixa eu só beber uma água que eu vou mostrar para vocês. Foi grande. Vou mostrar para vocês um dos principais segredos que eu compartilho apenas com as minhas alunas, tá? Fique bem claro. Então pode ser que vocês vejam eu fazendo aqui novamente ou pode ser que nunca mais. Primeiro, a gente tem que garantir que a sala esteja numa temperatura bacana para criolipólise de placas, tá? Crio de sucção já é outra coisa. A crio de sucção, ela resfria através da água. Então, a sala pode ficar numa temperatura ambiente, fresca, também não pode estar muito quente, mas pode estar numa temperatura aí dos seus 22, 24 graus. Deixa eu tirar meu óculos.
Então vai refletir. Então aqui é a minha sala, eu trabalho com acrílico de placas, eu sou apaixonada por acrílico de placas. Não abro mão mais, eu trabalhei muito com sucção, mas hoje em dia eu tenho muito amor pelo acrílico de placas. Então aqui a minha sala, para trabalhar com placas, tem que estar nessa temperatura aqui de 19 graus, tá? É uma média, isso pode variar para 17 ou 22 graus. Até 22 graus a gente consegue estar fazendo uma acrílico maravilhosa. Mas isso influencia muito nos seus resultados. Se a sua sala estiver quente, o teu aparelho de placas, ele não chega a resfriar corretamente, tá? Mas como que eu vou saber se a minha placa está resfriando corretamente, Fernanda? Como isso? Como é que eu vou saber? Aqui, ó, eu deixei a minha placa ligada. Já tem 40 minutos que ela tá ligada. Mas não é para fazer marketzinho de gelo, nem nada. Deu gelo, tá? Tá funcionando bem, mas não é. É só pra gente verificar no termômetro. Então como é que eu faço? Eu tenho esse termômetro que eu comprei no Mercado Livre. Aqui eu coloquei o sensor dele, é termômetro de geladeira mesmo. E aqui eu vejo a temperatura que a minha placa tá chegando, tá? Pra vocês vai que ao contrário, aqui ela varia de menos 7, menos 9 graus, tá? Negativo, 7 graus negativo, 9 graus negativo. Então, tá funcionando muito bem. Então, o meu aparelho, ele diz que chega até menos 5, tá? Que é da Cryodermis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É esse aparelho, ó, Cryodermis da Medical Sun. Então, ele me fala ali no aparelho que a temperatura tá menos 5. E quando eu vou verificar na placa, ela tá menos 9, ela tá menos 8. E essa placa, eu coloco ela em contato com a minha paciente, né? E eu coloco meu termômetro entre a placa e a paciente para eu ver a temperatura que tá chegando, tá? E isso é importante porque ele tem que entregar o que ele promete. E vai ter essas variações. Isso é normal, ter essas variações. O que não pode é ele não chegar a pelo menos menos 1. Que aí o seu aparelho está descalibrado e aí já é bom ir para assistência. Tá joia? Então, para quem aluga o aparelho, isso é muito importante vocês fazerem esse teste. Porque senão, às vezes, vocês estão com um aparelho que está há anos precisando de ir para manutenção e vocês não estão tendo resultado por conta disso. Pode estar com um método maravilhoso, igual o nosso daqui, o Modelagem 360, mas não está conseguindo chegar na temperatura. Então, gente, o meu, ó, eu já deixei as plaquinhas aqui, já fiz essa verificação. Vou mostrar para vocês a membrana que eu utilizo, que é da Tecnature, que hoje, para mim, é a melhor que tem no mercado, tá? Gosto também da Cryoresult, gosto de algumas outras que eu recomendo lá dentro da minha plataforma, do curso online. Porém, essa para mim é a queridinha, tá? Ela é maravilhosa e ela evita que eu tenha intercorrências. Tem algumas alunas que usaram outras mantas aí que eu não posso falar qual é. Aqui, só revelo lá na minha comunidade, né? Porque é uma coisa muito, muito fechada. Que tiveram intercorrências. E aí foi uma atrás da outra, por conta da membrana que estava utilizando. E outro segredo para quem trabalha com crime de sobreposição, igual o nosso método, é o gel anticongelante, que eu também uso esse da Tecnature, que é muito bom. Então também é um dos segredos. Então, hoje, já trouxe muitos segredos aqui para vocês, né? Muitos segredos revelados. Deixa eu parar aqui com a minha criolicose, que a minha sinusite está me matando. Vamos lá para a mesa que eu quero agora revelar mais uma coisinha para vocês para a gente poder finalizar. E quem tiver alguma dúvida, pode me mandando aí que eu vou responder. Então, gente, deixa eu abrir aqui de novo meu slide. Fiquei sem óculos. Quem tiver dúvida a respeito do que eu falei, pode mandar. Mas eu vou estar falando aqui para vocês agora. Fiquei sem óculos. Quem tiver dúvida a respeito do que eu falei, pode mandar. Mas eu vou estar falando aqui para vocês agora um pouquinho sobre o meu método, tá? Eu sei que tem alunas, mas também tô vendo alguns rostinhos novos aqui. Então, gente, como que surgiu a Criomodelagem 360, né? Eu acho que assim como muitas esteticistas buscam sempre o melhor resultado, quando perguntam pra gente o que sobressai, o que a gente mais quer, né? Não é dinheiro, não é prêmio, é entregar o melhor resultado. E eu falo isso com muito orgulho porque eu me coloco aí nesse pacotinho. Eu fico muito satisfeita quando eu consigo entregar os melhores resultados, os resultados que eu prometo para as minhas pacientes e aquelas que compram a briga comigo. E eu sei que vocês também. Que é isso que faz a gente amar a profissão, né? É isso que faz a gente acordar todos os dias, largar nossa família, deixar nossos filhos pequenos,
é correr atrás do melhor resultado, de ser a melhor profissional aí, a que entrega mais resultado. Isso, é claro que com isso a gente ganha dinheiro, a gente consegue ter alguns benefícios. Hoje eu fico muito orgulhosa também quando as minhas alunas me mandam essas fotos maravilhosas lá no grupo, e eu logo falo, vou postar meus stories, que eu fico toda orgulhosa. Que eu vejo que elas estão seguindo direitinho, estão passando para as pacientes tudo direitinho, e que é um método que funciona real. Então, a criomodelagem, ela surgiu muito disso, né? Muito dessa ânsia por entregar bons resultados com criolipólise, porque eu via que era um aparelho muito promissor, né? Eu via que tinha pessoas que conseguiam, como que eu não vou conseguir? Né? Se existe, eu quero. Então, isso em mim me chamou muita atenção e foi o que eu fiz, buscar uma metodologia, alguma coisa que funcionasse e entender por que funciona e por que não funciona. Então, foi aí que eu desenvolvi a criomodelagem 360. Assim como eu desenvolvi o lipolise. E hoje, muitas das minhas alunas da criomodelagem 360 também são alunas do lipolise, porque a gente sabe que um com o outro é igual, é a combinação perfeita, né? Eu sou muito ruim de metáfora, então não vou nem tentar, mas é a combinação perfeita, deu para entender. Que é a criomodelagem 360 com lipolise. Mas, para quem quer trabalhar com criolipólise, eu sou apaixonada por criolipólise. A gente consegue, com um aparelho, entregar resultados maravilhosos, né? E locando. Para quem está aí iniciando, não comprou nenhum aparelho ainda, né? Essa é a sua grande oportunidade. É claro que vai muito além disso. E depois vocês podem estar investindo. A partir do primeiro CrioDay, investir em um aparelho. A gente nunca para de investir na estética, tá? Então, é curso, é aparelho, é tecnologia, né? É sempre investimento. Investimento, às vezes, em estética, na parte do ambiente, para poder ter um lugar mais confortável para a gente e para os nossos pacientes. Então, foi pensando nesse diferencial que eu desenvolvi com o método, tá? Da criomodelagem 360. Vou mostrar algum dos resultados para quem ainda não viu, mas eu acho que eu tô sempre mostrando o resultado. Eu sou aquela mãe orgulhosa. Tô sempre mostrando os resultados. Esse foi um dos meus primeiros resultados, que são meus, e foi um dos primeiros, e que eu fiquei mais chocada. Essa primeira paciente da foto, ela me mandou a foto dela, a segunda foto da casa dela, tá? A primeira eu tirei na minha clínica, a segunda ela me mandou da casa dela, de manhã, assim, que ela também não estava nem acreditando com essa barriga chapada. Eu falei, Deus do céu, o que que aconteceu aí, mulher? Mas ela é uma atleta, ela pedala, tem um estilo de vida super preparado, porém, ela não conseguia perder aquela barriguinha lá da primeira foto. E aí foi a criomodelagem 360 que trouxe isso a ela. E ela gostou muito, depois voltou para fazer nas costas, para fazer em outras áreas. E super me trouxe muitas outras pacientes, né? Que indicou, quando um resultado dá certo, você pode ter certeza que vai vir ali mais 5 resultados por trás. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu estou gastando meu tempo aqui de vida por uma paciente, mas depois dessa uma paciente vem outras 5. Tá? E aqui na minha cidade, às vezes chega gente que fala assim, fulano de tal me indicou você, falou que você é uma das melhores que tem aqui em Barra Mansa e que era para eu vir aqui com você que ela fez e eu nem conhecia a pessoa, não lembrava da pessoa, né? Mas foi alguém da família que fez, gostou e estava indicando, enfim. Através de um resultado vem muitos outros. Essa segunda também é de uma cliente minha de facial, que não acreditava muito em tratamento corporal, né? E aí, quando ela me deu uma brechinha, eu fisguei ela e a gente fez a criomodelagem 360. Então, esses são os resultados após 15 dias. Claro que não é todo mundo que entrega resultado com 15 dias, né? Tem pacientes que o organismo demora um pouco mais e vem depois com 30 dias. Mas acontece, é possível. Eu consigo entregar, muitas das minhas habilitadas conseguem entregar esses resultados, tá? Vou mostrar alguns aqui de alunas. Ó, esse primeiro resultado é da Lawane, após 30 dias. Claro que assim, quando a gente vai tratar emagrecimento, a gente tem sempre que deixar bem alinhado a expectativa. Porque aqui ela teve muito resultado, mas é óbvio que a gente vai precisar fazer mais uma sessão, ou um pós-crio personalizado, tá? Mas olha como é que era antes, né? Então a paciente já fica muito feliz de ver essa diferença nas roupas, diferença no dia a dia, de se olhar no espelho e se sentir melhor. E aí também quando a gente pega uma paciente com menos abdômen, menos volume abdominal, igual essa da aluna Karine, a gente tem uma entrega quase que em uma única sessão, né? Porque 15 dias foi quando a gente marca para ver a paciente. Então tá vendo aqui, né? São resultados que não é só eu que entrego. Tem mais. Vou mostrar mais aqui para vocês. Ó, tem esse resultado aqui de uma aluna, que eu não coloquei o nome, me desculpe.
30 dias também, fantástico. Mas esse resultado dessa aluna também tem no meu destaque, tá bom? Quem quiser saber o nome da aluna, tá lá no meu destaque. Que aí vocês podem até entrar no Instagram dela, dar aquela espiada. E esse daqui também tá lá no meu destaque, com 15 dias. Com resultados incríveis, né? Acima, assim, da média. Resultados de transformação. E agora, gente, tem os depoimentos, ó. Tem os depoimentos também, que eu me emociono sempre. Eu adoro depoimentos, tá? Eu sou bem emotiva, apesar de eu não chorar, não sou uma pessoa que chora. Eu sou bem emotiva pra dentro. Eu sou de touro. Então, eu sou romântica, eu sou bem emotiva. Adoro depoimentos das minhas alunas. Fico muito orgulhosa. Então, esses são alguns depoimentos de alunas. Tem mais depoimentos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui é a melhor parte, né, gente? Quando a gente recebe o retorno de que o que a gente está ensinando deu certo na vida de alguém. Né? E são várias mulheres satisfeitas, não só as alunas, mas também as pacientes que elas tratam, né? Que ficam muito satisfeitas. E através de uma vem várias. Hum. Olha isso, gente. Estou passando aqui para deixar registrado quão agradecida estou pelos ensinamentos. Confesso que estava com muito medo de não ter resultados e ter investido um dinheiro que eu nem tinha. Mas saiba que eu vendi 4 pacotes de criomodelagem 360 e já tive um faturamento de R$ 4.800. E foi com isso que eu consegui reformar o meu espaço, que estava precisando arrumar umas coisas para receber a Anvisa. Ou seja, já ganhei o valor do curso, do aluguel da máquina e reformei o meu espaço. Quero muito te agradecer. Quero agradecer muito, Fernanda, e quero agradecer muito a Fernanda por ter aberto os meus olhos para o futuro promissor e por fazer cursos de valores acessíveis e que realmente dão resultados. Que Deus te abençoe sempre, sempre. Continue sendo esse ser humano incrível. Muito obrigada mesmo. Gente, esse é um depoimento da minha aluna Juliana. Também tem os resultados dela ali no meu destaque depois, tá? Quem quiser, olha a fotinha. É da Juliana. Então, outro aqui também, ó. Fiz o curso essa semana e tô com quase 10 mil vendidos já, graças a Deus. Também outro depoimento de aluna. Ah, eu gosto muito, né? Fico babando.